Olá, alunos, como estão? Espero que todos aí estejam bem. Aqui é o professor Juliano e hoje teremos a nossa quarta aula do terceira unidade curricular, onde tratamos das excretas do metabolismo, mais precisamente do sistema urinário. Hoje falaremos sobre os órgãos uropoéticos, os rins. Nesta aula falaremos das correlações anatômicas do rim, da morfologia externa, da divisão interna. Falaremos sobre o néfron, que é a unidade funcional dos rins, e das funções que o rim exerce no nosso organismo. Os rins são órgãos pares, localizados no abdômen superior, bem posteriores, portanto, eles são considerados órgãos retroperitoneais. Lembrem da aula sobre as lâminas do peritônio. Eles estão localizados para trás do peritônio, praticamente paralelos à coluna vertebral, um de cada lado. Observem que o rim direito é ligeiramente mais baixo que o rim esquerdo. Isso devido à presença do fígado, que está localizado na região do hipocôndrio direito. Mais precisamente, o lobo hepático direito é volumoso e fica entre o diafragma e o rim. Por isso, o rim direito é um pouquinho mais baixo que o rim esquerdo, então. O rim humano, ele mede no seu eixo longitudinal, ou crânio-caudal, em torno de 11 a 13 centímetros de comprimento. A sua largura varia de 5 a 7,5 centímetros e a sua espessura em torno de 3 centímetros. Vejam que os rins eles possuem uma convexidade grande, voltada para a lateral, e uma pequena concavidade voltada para a linha mediana, medial. O rim, em média, em um homem adulto, pesa em torno de 150 gramas, na mulher sendo um pouco menor e mais leve. Nessa imagem, a gente pode ver a relação dos rins com os principais vasos sanguíneos do corpo. Vejam que aqui em azul nós temos a veia cava, nesse caso aqui, a cava inferior. Vejam que ela passa exatamente na linha mediana do corpo. E dela saem as veias renais, nas quais o sangue sairá do rim em direção à grande circulação. Do lado, aqui em vermelho, temos a aorta abdominal, que é a principal artéria, a artéria que vem diretamente lá do ventrículo esquerdo, lá do coração. E dela saem as duas artérias renais, que irão levar o sangue para os rins, tanto para nutrir o parênquima renal, como está levando o sangue para ser filtrado pelos rins. O rim direito, então, um pouquinho mais baixo, e o rim esquerdo um pouquinho mais alto. Como já citamos, então, eles são retroperitoneais, né, bem posteriores no nosso abdômen. Um pouco laterais ao músculo psoas maior. Um pouco à frente são anteriores ao músculo quadrado lombar. Vejam que as últimas costelas envolvem o terço superior dos rins, né? Então os músculos intercostais, o serrátil ficam muito próximos também. Um pouquinho à frente temos aqui então o cólon ascendente. E os rins possuem uma almofada adiposa que os envolve e dão proteção a eles. E podemos destacar aí três componentes, três camadas que compõem essa almofada.
Então, mais lateral, nós temos a chamada gordura pararrenal. Mais ao meio, envolvendo todo o rim, temos a gordura perirrenal. E, bem íntima ao rim, temos a fáscia renal. Falando de morfologia externa, então é bem fácil a divisão das partes do rim. Superiormente, ele tem então o polo superior. Ele tem dois polos. O de cima é o polo superior, onde está localizada a glândula suprarrenal. Na parte de baixo temos o polo inferior. O rim também possui duas faces. Para trás está a face posterior, para frente está a face anterior. E também duas margens. Para o lado temos a margem lateral, que é a parte da grande convexidade. E para o meio, voltado para a linha mediana, a margem medial, que é onde está a pequena concavidade. Cada rim é dividido em 5 segmentos, onde a artéria renal se divide em 5 ramos. E cada ramo da artéria renal vai irrigar um desses segmentos. E o nome do segmento é o mesmo nome do ramo da artéria renal. Vejam que temos o segmento superior localizado no polo superior. Temos o segmento inferior, na região do polo inferior. Na frente, na região anterior, na região da face anterior, temos dois segmentos. O antero superior e o antero inferior. E na face posterior do rim, nós temos o segmento posterior. Retomando, superior, inferior. Na frente, antero superior e antero inferior. Atrás, o posterior. Falando aí em divisão interna dos rins, divisão funcional, né? Temos aqui a imagem de um rim cortado aí, fatiado ao meio no plano coronal, onde podemos ter uma visão anterior dessas estruturas. Então, primeiramente falando de uma membrana fibrosa que envolve todo o rim, mais externamente temos a cápsula renal. E agora falando internamente do órgão, as partes que compõem o parênquima renal, vamos falar primeiro desta parte de tecido mais densa, que envolve toda a lateral do rim, mais a parte de fora. Este é o chamado córtex renal. Lembre do latim, córtex quer dizer casca. Então é como se fosse a casca do rim, a parte mais externa do órgão. Parte do parênquima renal. Então, córtex, camada mais externa. Lembre que a maior parte do néfron, que é a unidade funcional do rim, está localizada no córtex. Além do córtex, temos a medula, ou medular renal, que compõe o parênquima renal. Então, se a pergunta for quais são as partes que compõem o parênquima renal? Córtex mais externo, lembrem de casca, e medula mais interna. Medula quer dizer miolo. Portanto, medula, miolo, córtex, casca. Tá? Então, essas duas partes, essas duas estruturas compõem todo o parênquima renal. A medula, ela se divide em pirâmides. Então, veja que nós temos aí de 9 a 12 pirâmides em cada rim. Pirâmides porque elas têm um formato de pirâmide, ela é triangular, aonde a base dessa pirâmide ela é voltada para o córtex, para fora, para a parte externa. E o ápice, a ponta, é voltada para o meio, tá? Para a parte mais interna, para a concavidade. Então, ápice das pirâmides voltadas para a concavidade. E a base da pirâmide
voltada para o córtex, voltada para a convexidade. Entre uma pirâmide renal e outra, nós temos a extensão do córtex. E a gente chama essa extensão do córtex, que divide uma pirâmide da outra, de colunas renais. No ápice da pirâmide, que é onde os tubos coletores da urina passarão, nós temos a chamada papila renal, onde irá desaguar a urina que será filtrada aqui nos rins para as vias excretoras. Então, papila renal é a abertura no ápice da pirâmide, aqui na pontinha da pirâmide. E aonde que as pirâmides renais irão jogar a urina que elas irão produzir? Nos cálices, na ponta da pirâmide, a papila se comunica com os cálices menores. É comum variar de 9 a 12 cálices, mas pode chegar de 8 a 18 cálices menores, proporcionais ao número de pirâmides renais que o rim tiver. Isso, o número variando, não quer dizer que um rim funciona melhor do que o outro por ter menos ou mais pirâmides. É uma variação anatômica que não compromete a função. E os cálices menores, eles se originam nos chamados cálices maiores. Cada rim possui 2 a 3 cálices maiores, que darão origem aos cálices menores. Os cálices já pertencem ao sistema excretor, às vias de condução da urina. Falaremos disso na próxima aula. Na região medial do rim, ou na região da concavidade, voltada para a linha mediana, nós temos o chamado hilo renal. Lembre que hilo em um órgão é o local por onde entram ou saem estruturas, vasos sanguíneos e demais estruturas importantes para cada funcionamento de órgão, ductos, E no hilo renal, então, nós temos o chamado pedículo renal. O que é o pedículo renal? Pedículo renal é o conjunto de estruturas que entram e saem de cada rim. São 3 estruturas. Primeiro, a mais posterior de todas, a artéria renal. A artéria renal entra pelo hilo renal e lá dentro do rim ela vai se ramificar, em seus ramos da artéria renal para se dirigir a cada segmento do rim. Um pouco mais à frente, temos a veia renal. Lembre que a veia renal está captando o sangue filtrado aqui dos rins e levará ele de volta para a grande circulação, pois desembocará na veia cava inferior, que passa logo aqui mais medialmente. E por fim, o terceiro componente do pedículo renal é a pelve renal, que é a junção de todos os cálices por onde a urina irá descer até os ureteres. Tudo isso será tema da nossa próxima aula. O néfron é a unidade funcional do rim. Estudos microscópicos dizem que cada rim possui no mínimo 1 milhão de néfrons, podendo ter aí uma grande variação, alguns têm bem mais. Terem uma ideia da posição do néfron no rim, olhem esta linha azul que nós temos aqui. Esta linha é a divisão entre o córtex e a medula da pirâmide, Então vejo que para cima são estruturas que estão localizadas no córtex e para baixo localizadas na pirâmide. Cada néfron possui em seus túbulos uma cápsula chamada cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, afinal Bowman é um epônimo,
um túbulo contorcido proximal, que é bem mais contorcido que isso é um desenho didático, né, para ficar mais fácil o entendimento, um túbulo contorcido distal e a alça de Henle, que é essa alça que se projeta para o interior da medula. Tudo isso irá desembocar nos ductos coletores, aonde nós já teremos aqui a urina. Se formos falar assim, qual a função do rim? É filtrar o sangue ou é produzir a urina? Na verdade, as duas coisas, mas como função podemos dizer, vai filtrar o sangue. E a urina simplesmente é o subproduto da filtração do sangue. Portanto, temos aí a urina como subproduto. Vejam agora, esses túbulos eles têm ligação com vasos sanguíneos, né? Afinal, o sangue vai chegar por esses vasos para ocorrer a filtração. Ele chega pela arteríola aferente, aonde irá formar um emaranhado, um enovelado deste vaso, e esse enovelado é chamado de glomérulo. Por que ele é enovelado? Porque enovelado ele se torna com maior área de contato. Vejam, vai ter mais área de contato com o ducto, com a cápsula, portanto ocorrerá mais o transporte desse líquido, né? Ele filtrará com mais facilidade. Então, cada glomérulo é envolvido pela cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. Aí o sangue segue pela arteríola eferente. Em alguns locais ocorrerá a reabsorção, em outros locais ocorrerá a secreção novamente. E assim sucessivamente. Reabsorção, reabsorção, secreção. A partir do momento em que o glomérulo tem contato com a cápsula de Bowman, já teremos um líquido. Mas se a pergunta for, já teremos urina? Não. Após a filtração, nós temos o chamado filtrado glomerular. Aí, após a reabsorção e a secreção, a passagem pela alça e até chegar ao ducto coletor, aonde aqui sim teremos a urina pronta. Então lembrem, após o glomérulo e a cápsula de Bowman, temos o filtrado glomerular. Após o processo aí do fenômeno de filtração e reabsorção, e secreção e excreção, aí sim nós vamos ter a formação da urina. Excreção vai se dar, então, quando a urina estiver pronta. Aqui nesta região, então, dos ductos coletores, que eles irão em direção ao ápice da pirâmide renal, onde está localizada a papila renal, que irá desaguar a urina já pronta nos cálices menores, e dos cálices menores para os cálices maiores, para a pelve renal, e o restante do trajeto que na semana que vem a gente irá falar a respeito. Nessa imagem a gente consegue ter uma ideia aí da posição real de cada néfron, né? Onde aqui a parte mais escura a gente tem o córtex, né, voltado mais para a parte externa do rim, da convexidade. E aqui então a parte da medula, a parte medular, a parte da pirâmide renal. Vejam a linha que separa então, né? Aqui os túbulos contorcidos proximais, túbulo contorcido distal, aqui o ducto coletor. Aqui os vasos, aqui então o glomérulo com a cápsula de Bowman, né? Onde ocorre o filtrado glomerular. Então vejam o trajeto que esse filtrado vai percorrer até se tornar urina e até ser excretado. Então vai ser filtrado aqui pelo glomérulo, vai ser reabsorvido, vai ser filtrado novamente, né? E vai ser excretado através do ducto coletor. O ducto coletor vai se dirigir então para o ápice da pirâmide, onde nós temos a papila renal, que irá desaguar no cálice menor para o cálice maior, pelve renal e assim por diante. Para finalizar, então, vamos citar aí algumas das principais funções dos nossos rins. Primeiro, regulação da composição iônica do sangue, né? Afinal, ele participa aí do equilíbrio hidroeletrolítico. Regulação do volume sanguíneo, pois ele regula a nossa diurese e assim ele controla o volume de sangue que temos em nosso corpo, dentro dos nossos vasos.
Regulação da pressão arterial. Afinal, é ele que comanda aí o sistema renina-angiotensina, né? Que vai controlar a nossa pressão arterial, né? Vai fazer vasopressão ou vasodilatação. Regulação do pH, né? Afinal, o nosso potencial hidrogeniônico, os rins participam efetivamente na produção do bicarbonato. Liberação hormonal, como a eritropoetina, né? Na produção de novas células vermelhas do sangue. E a excreção de resíduos de substâncias tóxicas ao nosso organismo, né? Os resíduos do metabolismo. Finalizando mesmo, então, agora a nossa pesquisa da semana. Eu quero que vocês pesquisem e postem aí no portfólio de vocês uma espécie de um mapa do néfron, ali nos túbulos, né, na parte do lúmen. Mapeiem um mapa das áreas onde ocorre reabsorção e secreção de algumas substâncias. Eu quero que vocês digam o que é reabsorvido e secretado em cada uma dessas áreas. Tá? É um mapeamento bem simples. E também quero que vocês descrevam aí a composição da urina. Valeu, gente! Foi um prazer aí, então, estar com vocês novamente. Espero que nos vejamos presencialmente logo aí, que tudo isso passe de uma vez, né? E um grande abraço a todos e nos vemos na nossa aula síncrona, então, na quarta-feira. Grande abraço!